causa animal não dá pra gente entender. Ela é amor puro. A gente se entende dentro dela. A gente faz isso porque a gente acredita no bem. Eu acredito no bem, eu acredito em ajudar as pessoas, ajudar os animais. Eu acredito que isso conduz a gente para um lugar melhor. É isso que me motiva. E muitas vezes a minha família, os meus amigos, os melhores amigos me perguntam por que você faz isso? E eu nunca tenho uma resposta pronta. Eu sei que isso me faz muito bem e eu me sinto muito realizado quando eu tenho a oportunidade de acompanhar um ciclo completo e um animalzinho que foi encontrado vítima de maus tratos termina em um final feliz com uma nova família e uma segunda chance. A minha paixão pelos animais começou desde muito cedo, sempre fui apaixonada por eles desde a infância. No entanto, quando cheguei à minha vida profissional, entendi que eu tinha uma responsabilidade na promoção de um mundo melhor para os animais. Como advogada, entendi a minha responsabilidade no que diz respeito à construção de uma sociedade muito mais consciente em seu papel em defesa dos animais. Na minha opinião, hoje o maior problema da causa animal é a superpopulação, esse descontrole de natalidade. Dentro da ONG Anjos eu acabei me especializando em felinos e não existe um caminho para solucionar esse problema que não seja a castração, que vai trazer aí não só a saúde, mas também esse controle populacional. É algo que a gente vem trabalhando e vem levando para as pessoas. Existe ainda o falso entendimento de que a castração ela é maus tratos, o que não é verdade, e a gente tem conseguido combater esse problema através desse caminho. Antigamente a gente não tinha tantos gatos na rua como tem hoje em dia. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que alimentam esses gatos, mas não buscam fazer o mínimo para ter um controle populacional, que seria a castração desses animais. Uma fêmea ela pode dar cria a até 5, 6 gatos. A cada 2, 3 meses ela pode estar apresentando aí uma nova ninhada. E isso aí é uma multiplicação constante. Não tem como a gente segurar isso. Somente a castração de macho, que é mais em conta realmente, não garante o controle populacional. O mais importante realmente é fazer a castração das fêmeas. No Brasil, nós temos a Lei 13.426 de 2017, que é uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do controle de natalidade de cães e gatos por meio da castração. É uma lei de obrigatoriedade para os municípios e os estados, impondo a castração como uma medida de saúde pública. É de extrema relevância que estados e municípios adotem políticas públicas no sentido de controle, e trago aqui como exemplo o estado de Sergipe, por possuir uma legislação estadual nesse sentido, e também o município de Aracaju, e entendemos da importância da existência dessa legislação, porque o poder público ele passa a ser obrigado a articular medidas no sentido de controle, até porque quando a gente fala em saúde pública, estamos falando inclusive de um conceito que nos remete inclusive para a questão da saúde única. A abordagem que o Estado deve fazer ao enfrentar a temática da saúde deve ser multidisciplinar, aquela interação entre a saúde animal, ambiental e humana. E é por isso que hoje os organismos internacionais se utilizam do conceito de saúde única justamente para conceituar essa necessidade do Estado articular de maneira integrada a saúde de humanos e não humanos. Não somente o médico veterinário que vai atuar junto aos animais, mas também agentes de saúde, enfermeiros, psicólogos, o próprio médico do posto de saúde ou do atendimento público do SUS. Então, todo o problema que se gira aí em torno do animal, da população, dos animais de rua, não envolve somente ONGs e animal, envolve toda uma sociedade. Bem, não adianta falarmos em saúde animal sem falar em saúde humana. Se a saúde de um afeta do outro, então estão interligados. Isso precisa ser tratado com toda seriedade. Daí a necessidade de um sistema de saúde, de postos de saúde veterinário, ou então de IO, de clínicas credenciadas para o atendimento em saúde animal. Já é previsto pela Lei 13.426, lei federal, de 31 de março de 2017. Já é previsto pela Lei 8.367,
de 10 de janeiro de 2018. E onde está o sistema de saúde animal aqui no nosso estado? Não temos. Precisamos cobrar isso da sociedade, porque isso é prevenção em saúde humana. Não há como se falar em controle de zoonoses sem falar em controle populacional de animais domésticos. E um animal em situação de abandono, ele não está vermifugado, ele não está com atendimento de consulta periódica para poder garantir que ele não vá adoecer e transmitir doenças, ele não está vacinado e o pior, ele está estressado, ele sabe que as ruas não é o lugar deles, eles estão em risco de envenenamento, agressões físicas, são muitos problemas. E aí, onde se não temos o controle populacional, não temos o controle de zoonoses. O controle de zoonoses passa diretamente por controle populacional. Quando a gente aborda o tema zoonose, é uma questão que é saúde pública. Então isso vai envolver a mim, a você, a sua família, seu vizinho. É muito importante a gente ter um controle das doenças, das endemias que a gente pode ter com contato com outros animais. Uma zoonose mais visível que a gente tem no nosso estado e de pouca notificação é a questão da leishmania, Kala-Azar canino. O animal em si, o cão, ele não é um transmissor, mas ele é um reservatório. A transmissão é feita através do mosquito. Mas você pensa que se a gente tem uma população de cães errantes em um bairro de periferia, que é o mais comum, não no bairro nobre, aquele que você tem vários reservatórios, vários cães apresentando Kala-Azar, você tem uma incidência de mosquito, e esse mosquito aí vai picar o reservatório, pode vir a picar uma criança, um idoso, ou até mesmo você. E a zoonose são questões que a gente tem que tratar com muita seriedade. O castramóvel está sendo uma bênção. Tão esperado o castramóvel. Na verdade, não só no controle populacional dos animais, a gente também está ajudando no controle das zoonoses, ou seja, as doenças. Então, quando a gente vai no interior, que não tem o serviço de castração, quando a gente faz a nossa programação aqui na capital também e vê a população que não tem condições de arcar com a cirurgia, feliz porque está conseguindo castrar seu animalzinho, é o nosso pagamento. Então, a gente, em pouco tempo de existência, a gente tem um pouco, aí vai fazer 5 meses de uso, né, de ação do castramóvel, a gente já tem mais de 900 serviços feitos no castramóvel. É um número recorde, é uma equipe que está trabalhando a todo vapor e os pedidos não param, né? A gente está dizendo para a população que, calma, aos pouquinhos a gente chega em todo lugar, mas são 75 municípios carentes desse serviço e a gente vai dar o nosso melhor para chegar em todos. Por dia são milhões de recados. Laís, venha resgatar. Laís, não tenho condições. Laís, estou precisando de uma consulta. Laís, meu animal está no cio, preciso castrar. Certo, mas e aí? Meu amor e minha vontade de ajudar é infinita. Mas todo mundo tem limite, né? E a nossa saúde mental, principalmente, pede que a gente tenha limite. Porque existem já milhões de protetores ficando doentes, passando fome, tirando o que não tem para dar para os animais, justamente por falta de apoio que a gente não tem. Hoje mesmo eu estava de clínica em clínica, tentando negociar sobre as minhas dívidas. Como eu digo, são várias cobranças de pessoas, inclusive, que parece que não enxergam ou fingem que não enxergam que a proteção animal é voluntária, né? Ela pede, quando eu digo que eu não posso atender aquela demanda, xinga, diz que a gente faz um trabalho de mentira, que a gente só quer ganhar dinheiro, que não sei, é tanta coisa que nos deixa tristes, desestimulados, que nos deixa na cama, que muitas vezes dá vontade de nem acordar para fazer o que a gente ama fazer. Quando você entra na causa animal, de verdade, como ativista, como protetor, a sua vida ela muda completamente, né? Os seus fins de semana, eles ficam recheados de ligações com números que você não conhece e é sempre uma surpresa e um tremor atender essas ligações. E é muito comum você receber a ligação de alguém que pegou o seu contato. Olha, acabei de ver um animal que foi atropelado aqui, se você não vier aqui agora ele vai morrer. Como se você tivesse a obrigação de sair da sua casa com o seu recurso para ir resgatar aquele animal só porque você é voluntário de uma ONG de proteção animal. As pessoas ainda têm esse mau entendimento de que simplesmente fazer um semi-resgate, vou chamar de semi-resgate, e jogar isso nas mãos de uma ONG
é fazer o bem, é ajudar. Não é. Se você de fato quer fazer a ajuda, você tem que assumir a responsabilidade. Graças a Deus, pela primeira vez na história de Sergipe, foi criado um órgão para estar atuando na causa animal. É uma vitória extrema, é um avanço extremo, né? Mas você quer contribuir, não só com a superintendência, mas com a proteção animal, com os animais como um todo, primeiro, não abandone. A gente não consegue dar conta de tantos animais sofrendo nas ruas. Se você não tiver uma adoção responsável, você não entender que é pelo menos 15 anos ao seu lado, se você não tem a capacidade de ter essa responsabilidade, não adote. Porque você acaba jogando nas ruas, o animal sofre e a gente sofre. E as ONGs não têm como dar conta, nem a superintendência, de tantos animais que precisam. Então, se você conseguir adotar com responsabilidade, se você conseguir ajudar castrando, ora, o nosso serviço é para a população que não tem condições. Mas, se você quiser ajudar o trabalho das ONGs protetores e ajudar o nosso trabalho, você pode amadrinhar um animalzinho que está nas ONGs protetores e castrar ele. Já que você não pode adotar, a castração é o caminho, tanto para evitar os maus tratos, como a grande população de animais que nascem, né, com as doenças. Então, só de você ajudar castrando e tendo a responsabilidade na adoção, você já contribui muito com o nosso trabalho. As pessoas acham, inclusive, que as ONGs têm a obrigação de resgatar e de acolher os animais. E não é assim. Nós não somos órgãos governamentais. Nós não temos ajuda nem verbas de governo, de estado, do município. Temos, até gostaria de ter, porque já ajudaria no pagamento dos funcionários, entende? E as pessoas acham isso, e não é isso. A gente pega os que estão necessitados e doentes, sofrendo, precisando de ajuda. Esses eu faço questão de pegar. Mas o abrigo também não vai caber todos os animais do mundo. A gente tem uma luta muito grande com relação a isso, porque, por exemplo, os cães, quando chegam aqui, a gente procura vermifugar e, posteriormente, já começar a dar a primeira dose da vacina, entende? Porque é necessário tomar uma dose, tomar a segunda. Os filhotinhos têm que tomar, de certeza, 3 doses, porque apresentam problema, são filhotinhos, a gente pega animais. Às vezes as pessoas criticam. Eu peguei um cachorrinho, mas por uma semana ele começou a ficar doente, ele apresentou um problema de sarna, qualquer coisa dessa. Gente, precisa saber que esses animais foram recolhidos dos mangues, das favelas, da lixeira, jogaram aqui na porta e a gente vai cuidando. Só que isso não é tão simples assim, entende? Os adultos, a gente tem que evitar de pegar a sinomose, de pegar a parvovirose, que são doenças muito mortais. Existe a leishmaniose, que tem pessoas que têm pavor. Acha que se vê um cachorro, só de olhar para um cachorro com leishmaniose, que é o popular calazar, acha que vai pegar. Acha que vai pegar leishmania, e não é assim. Não é uma coisa tão simples de pegar. É pela mordida de um mosquito, tem que haver um mosquito no local, tem que picar o animal, picar a pessoa, picar o outro animal, entende? E a gente faz o tratamento aqui. A gente sabe que a leishmania não tem cura, mas tem tratamento. E a gente procura fazer. A gente, na verdade, o que eu procuro aqui é dar um tempo de vida o melhor possível, o maior tempo de vida possível para o animal. É isso o objetivo, entende? Procurar dar um maior tempo de vida. Embora a gente saiba que a aglomeração de animais também ocorre muitas vezes doenças. A gente tem que ter o cuidado. Por isso as vacinações, por isso esses cuidados com os medicamentos. Então a gente vive sempre a pedir ajuda dos nossos bichinhos, porque é aquela coisa, eu ajo sempre daquela maneira. Eu não gosto de pegar animais que têm dono, animais que a pessoa, porque muita gente liga para mim, na verdade, para se ver livre do animal. Porque eu tenho um gato, mas o meu filho tem alergia. Porque eu vou morar num apartamento, não posso levar o cachorro. Gente, onde cabe uma pessoa, cabe um cachorro, entende? Então, eu evito de receber animais assim. Então, o abrigo é a minha vida. É tudo que eu tenho, o que eu gosto de ter. Eu estou aqui não é por dinheiro, não é por isso, não é por... Não. Eu quero as coisas para eles, entende? E estou aqui de segunda, para mim não tem feriado, para mim não tem domingo. Inclusive, meu marido quer muito viajar e eu não quero, quer passear e eu fico enrolando para não ir.
por causa dos meus bichinhos, que eu gosto de estar com eles todo dia. A ONG ela vai ter desenhos, centenas de pais. Dificilmente ela vai conseguir individualizar tratamentos. O médico veterinário entra dando um apoio, dando a prescrição, mas entra a questão financeira. Hoje em dia, o custo de um tratamento, principalmente de zoonoses, são muito elevados e são tratamentos de longa duração. A exemplo do calazar, leishmaniose. O animal ele vai ser tratado por toda a vida, porque toda a vida ele pode ser um reservatório do protozoário que causa essa doença. Você vê que muitas pessoas entendem o meu amor pelos animais como uma fraqueza e utilizam isso contra mim. Muitas vezes eu estou no fim de semana com a minha família, eu recebo uma ligação, olha, tem um animal aqui atropelado, se você não vier ele vai morrer. Ou se a gente não pode, diz, olha, eu não posso, tudo bem. Como se isso fosse culpa nossa. E a gente tem que simplesmente assumir, e muitas vezes a gente assume, mesmo sem o recurso, mesmo sem o tempo, porque existe essa relação de respeito e de amor com os animais, e a gente faz sacrifícios em cima de sacrifícios, e a gente acaba se emaranhando em dívidas e mais dívidas por conta de que a gente quer ver o bem-estar daquele animalzinho, que a gente tenta administrar com sabedoria, entendendo as nossas capacitações, entendendo as nossas limitações, mas a própria população joga para cima da gente, entendendo que por sermos uma ONG, ou por fazermos parte como voluntário de uma ONG, a gente tem essa obrigação. E acaba que esse sentimento empurra a gente. Por mais que a gente fale, na próxima vez que alguém me ligar, eu vou dizer que não. A gente nunca diz não. E as pessoas entendem isso, e tensionam e pressionam, e acaba que a gente tira o recurso da nossa própria família para fazer o bem. É justo dever às clínicas que tanto nos estendem a mão? Eu acho que não. Então, é por isso que eu procuro todos os dias levantar da minha cama e, além do trabalho que eu faço, né, para sustentar a minha família, eu faço trabalho voluntário por amor aos animais e por entender que a gente precisa mudar essa situação, porque é além do amor. É caso de saúde pública, e se a gente cuida dos animais, a gente cuida de nós mesmos. Eu acredito até que dizer isso é até um pouco de egoísmo, porque parece até que a gente está cuidando dos animais só para ter a nossa benfeitoria, né? Só para a gente estar bem. E a verdade não é essa. Os animais são seres sencientes, que passam fome, que passam sede, que passam frio e que precisam de respeito. Entender que hoje já existe lei que os protejam, né? E os protetores estarão aqui para isso. Uma temática que chama a atenção quando a gente vai falar da militância em defesa dos animais são os ativistas, né? E aí a gente pode citar ONGs e protetores de animais que lidam com esse trabalho que decorre muito de uma ineficiência do Estado na promoção de políticas públicas em favor dos animais. Então, quando a gente percebe um Estado que não atua, que não opera essa seara, nós temos pessoas, integrantes, né, enfim, de um círculo social, da sociedade, que acabam adquirindo para si essa obrigatoriedade e trazem consigo todo tipo de demanda que muitas vezes, por não serem entidades governamentais ou ainda terem recursos suficientes para desenvolver esse trabalho voluntário para os animais, essas pessoas acabam adoecendo. Nessa minha vivência com o direito animal, eu pude perceber ao longo de quase 10 anos que muitos ativistas, e quando eu falo aqui ativistas, eu quero até ressaltar o caráter dos protetores de animais, assim como a gente costuma nomear, que são pessoas que muitas vezes não possuem um emprego formal, abrem mão de um tempo de convivência com a família, com amigos, acabam não tendo uma vida social, porque o que se resume à vida delas é fazer esse trabalho voluntário, né, com relação aos animais, e a gente consegue perceber, e existem estudos muito claros sobre isso, sobre a síndrome da fadiga por compaixão. São pessoas que emocionalmente estão adoecidas, que precisam de um acompanhamento psicológico, e a gente sabe que o acompanhamento psicológico muitas vezes ele não é acessível a boa parte da sociedade. Então percebemos nessa vivência que essas pessoas elas costumam fazer um trabalho voluntário e elas se sobrecarregam ao ponto de adoecer e não terem esse suporte do Estado quando estão numa situação de vulnerabilidade. Então, as taxas de depressão, de suicídio, entre pessoas que desenvolvem um trabalho voltado para a temática dos animais é algo alarmante e que carece de atenção do poder público. São quase 12 anos de proteção animal e diariamente,
a gente recebe milhões de mensagens de pedidos de ajuda. A gente imagina que um protetor de animal, ele faz esse trabalho voluntário pelos animais de rua, né? Você resgata, reabilita, põe para adoção. Mas impuseram uma responsabilidade tão grande das nossas costas, e eu posso falar de mim, né? Que hoje em dia já ultrapassou isso. Muitos tutores que não têm condições, né, de levar seu animal no veterinário, ou que seu animal foi atropelado, e N motivos nos pedem ajuda. E nem sempre a gente vai conseguir ajudar. A gente fica doente por dar um não. A gente não quer fechar os olhos para nenhum dos animais. Mas é humanamente impossível a gente conseguir salvar todos. Tem dias que eu não quero levantar da cama. Eu digo assim, eu quero que morrer para não ter que começar a ler as mensagens, porque é tanta ingratidão, é tanta gente mal, é tanta gente que tá ali só para desestimular o trabalho. E eu vou dizer uma coisa, isso acaba com a saúde mental de qualquer um. A gente tá num período de internet que a internet tem acabado com a saúde mental das pessoas. Então eu digo, repensem quando vocês forem falar algo para um protetor de animal, porque a gente já sofre tanto. Pode ser que um dia você encontre uma pessoa morta e você não vai saber por que foi. Mas você sabe o que é? Exaustão mental. Você não sabe o que é todos os dias você acordar, ter vários pedidos de ajuda que você procura resolver, e os que você não entende, você ser taxada de vários nomes que você sabe que você não é. Então, velho, isso cansa, sabe? A gente pensa em desistir várias vezes e a gente não desiste por causa deles. Porque se fosse por causa de vocês que fazem isso, pode ter certeza que muito protetor de animais aí, desculpem a palavra, mas já teria se enforcado.